Tudo bem, pessoal? O vídeo é sobre a síndrome da fadiga crônica, uma condição cada vez mais prevalente que tem muita importância pelo fato que compromete não só a produtividade da pessoa, mas a qualidade de vida, o bem-estar, a sociabilização dessa pessoa, tá? Porque são sintomas que de fato no dia a dia atrapalham muito. Bom, basicamente o que que ela é? É uma síndrome onde você tem uma fadiga persistente, ou seja, diária. Diariamente ela se apresenta, fora a questão da fadiga, tem outras manifestações associadas. Por exemplo, flutuação do peso, geralmente cursando com ganho de peso, sintomas ansiosos e depressivos que cursam com comprometimento da memória, comprometimento da atenção, principalmente a memória aqui, a memória de curto prazo, tá? Então essa memória operacional, onde você está fazendo a tarefa e você já esqueceu o que você aprendeu no início da mesma tarefa que você fez, entendeu? Então, não tanto comprometimento de memória de longo prazo, mas a de curto prazo, que interfere justamente na parte executiva, tá bom? Geralmente, uma fraqueza, mesmo após 24 horas do exercício físico que você fez, o sono não reparador, dores articulares não especificadas, então você não tem uma causa tão específica para essa dor articular, mas você apresenta uma dor articular que lhe incomoda dia a dia. Então, esses sintomas associados à fadiga persistente caracterizam essa síndrome da fadiga crônica. Tudo bem, pessoal? Você não precisa, logicamente, ter todas essas manifestações, mas, de modo geral, algumas delas vêm associadas a uma fadiga crônica. Então, veja, acomete, em geral, mulheres de 40 a 50 anos de idade, tá? É uma faixa preferencial e um sexo preferencial de acometimento. O tratamento, né, pela medicina clássica, é sintomatológico, ou seja, você tem sintoma de dor, controla a dor. Você tem sintomas de perda de qualidade do sono, você repara a qualidade do sono, assim como as manifestações depressivas, ansiosas, tá? Então é utilizado, por exemplo, antidepressivo, analgésicos e etc. Tá? É fundamental para esse indivíduo, né, um controle de perto, então, para ter uma alteração significativa do estilo de vida, desde dieta, desde exercício, desde controle de estresse, porque é uma condição que, se você não abordar todos os seus pontos, geralmente ela não se soluciona. Alguns casos você consegue, ela tem um período de duração de 6 meses, às vezes um ano, às vezes é por um período da vida do indivíduo, porém, alguns indivíduos mantêm esse quadro ao longo de um tempo bem significativo, então atrapalha anos e anos da vida desse indivíduo. É lógico que o diagnóstico dessa condição de síndrome da fadiga crônica, ele deve ser feito só após a exclusão de outras doenças que cursam com fadiga. Então são várias doenças que cursam com fadiga, desde doenças hematológicas, desde neoplasias, desde doenças autoimunes, tem uma série de doenças que podem cursar com a questão da fadiga, tá? Mesmo as doenças depressivas. Porém, aqui tem um quadro bem específico quando você exclui todas as outras, tem essa síndrome da fadiga crônica que, de modo geral, quando você opta por um tratamento clássico, é controlar os sintomas, tá bom? Bom, o vídeo é sobre um estudo em 1.518 pacientes que fizeram exercício físico de 12 a 26 semanas. Então, mais uma vez, destacando a regularidade da prática de exercício físico. Então, 3, 6, 1 ano, 3, 6 meses, 1 ano. É muito importante essa regularidade para a coleta de qualquer benefício em se tratando de bem-estar e qualidade de vida. Então, assim, dois parâmetros fundamentais. Uma é a constância do exercício e a outra é a intensidade. Então, por isso que o exercício físico não é uma coisa tão intuitiva e deve ser tratada e deve ser orientada por um profissional, seja ele um educador físico, um médico do esporte, alguém que saiba da prática e saiba quais vias metabólicas, quais condições do indivíduo estão sendo trabalhadas naquela prática de exercício físico com aquela intensidade, tá? Bom, então esses 1.518 indivíduos de 12 a 26 semanas, após o término desse período, mostrou uma eficácia na diminuição da fadiga. Então, na percepção da fadiga desse indivíduo. Então, isso é muito importante porque você vai beneficiar
com a prática de exercício, não só a questão do ganho de peso, melhora da qualidade do sono, melhor do tônus muscular e a sensação de fraqueza, mas também a sensação de fadiga. Então é um pilar central nas pessoas que têm fadiga de modo persistente, estabelecer um plano, uma rotina de treinamento. Sempre lembrando que é a constância do treino. Então, parece uma coisa banal, faz a inclusão de exercício físico na vida desse indivíduo. Porém, não é, porque você vê que você tem um padrão, uma constância e uma intensidade, tá? Então, para você colher benefícios nesse caso, você necessita uma certa estratégia, não só do indivíduo para cumprir essa meta, ou seja, organizar o horário durante o dia dele para conseguir fazer o exercício físico, e de um profissional que oriente ele de modo a ele se engajar no exercício e não colher efeitos de lesão, ou colher efeitos, ou também não deixar de colher efeitos por um treinamento com pouca intensidade. Tudo bem, pessoal? Então veja a complexidade que é. Então, da parte de exercício, você pode colher benefícios, mas procure antes um profissional. Outro pilar muito importante é a dieta, tá? Então aí, cada vez mais, ela tem que ser individualizada. É muito difícil fazer um vídeo exemplificando qualquer tipo de alimento que pode ou não pode. Hoje, quando a gente pensa em dieta, a gente tem vários profissionais que tratam disso. Não só profissionais, como nós temos exames que dá para verificar especificamente o que você necessita ou não. Testes de alergia, por exemplo, até mesmo testes genéticos para saber como que é o seu metabolismo para determinado elemento. Fora isso, os testes de intolerância, que alergia é diferente de intolerância. Então você tem alergia alimentar e intolerância alimentar. Então você veja o quão complexo é. Então, por isso que precisa de um profissional. Mensagem do final do vídeo. Precisa de um profissional para a questão do exercício físico, para te orientar de modo a você se engajar no exercício e se manter de modo constante. Precisa de um profissional para controlar e ajustar a sua dieta e suplementação, porventura, e alguém que maneje o seu sono, o seu psicológico e a sua qualidade em relação a como você lida com o estresse, tá? Então esses são pilares fundamentais que muitas vezes, se você não levar isso a sério, provavelmente você não vai sair desse quadro de síndrome da fadiga crônica. É um quadro que quando ele se instala, se você não tiver um trabalho intensivo nessas diversas áreas, provavelmente você não obtenha sucesso. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Curta o vídeo, se inscreva no canal, o estudo está na descrição e até a próxima.